o Sérgio Val, não é? Veio da Casa Espírita, é Centro Espírita lá, Centro Espírita Jacarepaguá, do Sérgio. E a palavra está com você. Obrigada. Oi, boa tarde para nós todos. É sempre uma felicidade atender o convite da casa, essa casa amiga, essa casa querida. E aqui nós estamos mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho sobre Espiritismo, para a gente poder receber um pouco dessa psicosfera que a gente sabe que casas como essa, que tem um trabalho sério, um trabalho comprometido com Jesus, está sempre a nos oferecer. Então nós pedimos ao Pai do Céu, humildemente, que nos auxilie para que possamos, cada um de nós, encarnados e desencarnados, nos colocar em condições de receber as bênçãos do mais alto e aproveitar essa troca de impressões, essa troca de vibrações em favor de cada um de nós, para que possamos assim crescer em nosso processo evolutivo e auxiliar a coletividade como um todo, porque esse é o papel de cada um de nós. O tema da nossa conversa de hoje, o Afrânio me passou que o tema seria livre, e aí eu custei um pouquinho para elaborar alguma coisa para falar, mudei de ideias algumas vezes e cheguei a um tema que é o seguinte: do átomo ao arcanjo, utopia ou realidade. Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que nós não temos a pretensão de mergulhar no estudo do nosso processo evolutivo, até porque o tempo não nos permitiria isso. Mas, aproveitando o tema e a oportunidade de estar aqui conversando, poderíamos firmar entre nós um pacto, ou, se vocês quiserem aceitar a sugestão, e mergulharmos, talvez durante o final de semana, talvez durante a próxima semana, mergulharmos na leitura e reflexão do capítulo 3 de O Livro dos Espíritos e no capítulo 10 e 11 do livro A Gênese. Porque no capítulo 3 do Livro dos Espíritos e no capítulo 10 e 11 do livro A Gênese, nós iremos receber de Allan Kardec, em parceria com os benfeitores do mundo maior, um manancial de informações extremamente importante para o nosso processo evolutivo. E aí a gente costuma falar sempre de reforma íntima. Durante alguns anos nós já ouvimos falar dessa necessidade da reforma íntima a ser realizada por cada um de nós. Nada obstante, sabemos que não há como fazer reforma íntima sem que nós venhamos a conhecer a estrutura da casa. Não há como fazer reforma sem que a gente compreenda a estrutura de cada um de nós. Quando a gente tenta fazer qualquer tipo de reforma sem observar a estrutura do imóvel, a gente sabe o que acontece. Teremos problemas logo ali adiante. Isso também serve para nós. Para que a gente faça a reforma íntima, é preciso conhecer a estrutura de cada um de nós. E sempre há tempo para isso. Sempre há tempo. Nesse processo de ida e vinda, sempre há tempo para absorver conhecimento.
E lá no capítulo 3 de O Livro dos Espíritos e no capítulo 10 e 11 de A Gênese, Kardec e os benfeitores amigos vão nos trazer exatamente um pouco dessa nossa história. Irão fazer com que nós tenhamos a oportunidade de nos familiarizarmos com essa estrutura, para que aí sim nós possamos partir para um processo de reforma íntima com um pouco mais de segurança, sem correr o risco da casa cair, que é o que acontece normalmente quando ignoramos as informações trazidas por Allan Kardec e os benfeitores do mundo maior. Dentre as obras que nos auxiliam, as obras de apoio ao Pentateuco, poderíamos citar muitas outras também nesse sentido, mas por todas as demais, indicaríamos a parceria Francisco Cândido Xavier e Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ou Francisco Cândido Xavier e André Luiz em Evolução em Dois Mundos, que é um pouquinho mais salgado, mas também vale a pena tentar a leitura, porque a gente tem a mania de dizer que a coisa difícil, a coisa impossível, não leio Joana, porque Joana não dá para entender. Aí você pergunta assim, qual o livro de Joana que você leu? Nunca tentei. Aí fica complicado. Realmente, se você não ler, você não vai entender. Então a gente precisa romper essas barreiras, porque ali está a minha história, a sua história, a história de cada um de nós. E a gente precisa buscar, ir em busca dessa identidade, porque senão nós nos perdemos no tempo e atravessamos uma encarnação inteira achando que somos tão somente isso que se apresenta no espelho desde quando tomamos consciência nessa encarnação dessa persona. Bom, dito isso, se não é o nosso propósito entrar nas questões mais complexas e menores da jornada evolutiva do átomo ao arcanjo, qual seria o nosso propósito? Pois bem, talvez nos últimos 3 anos ou 4 anos, os assuntos que mais tenham ganho destaque nas rodas de conversa entre nós espíritas, não digo nem nos livros e nas palestras, digo nas rodas de conversa entre nós, nos grupos de estudo, nos jantares, nas festividades, nos pontos de ônibus, tem sido transição planetária, mundo de regeneração. Talvez esses dois estejam lá, encabeçando a lista dos assuntos mais comentados nos últimos 3 ou 4 anos. E eu participei e presenciei muitas dessas conversas com amigos espíritas de diversas instituições, amigos familiares, e nós conversávamos sobre esses 2 temas, porque eram temas que estavam em destaque. E falávamos. Em um determinado momento, como costuma acontecer com todos nós, a consciência, que é a guardiã da divina lei, ela começou a emitir sinais que diziam que algo não estava bem. Cada vez que eu entrava nessas conversações, eu sentia um certo desconforto a partir de um determinado momento. E aí, exatamente por não saber o motivo desse desconforto, eu fiz a opção de silenciar. Silenciar para que eu pudesse ouvir o outro. Porque não raro nós estamos em diálogos, em conversas, mas que na verdade não ouvimos o outro. E só falamos reiteradamente, falamos. As esposas aqui presentes sabem muito bem o que é isso, né? As mães também,
Conversa com o marido, conversa com o filho, entendeu? Entendi, amanhã está fazendo a mesma coisa, não ouviu nada do que foi dito. E geralmente a gente conversa e dialoga dessa maneira, principalmente quando o assunto é um assunto polêmico, um assunto que mexe muito conosco, como esses dois assuntos citados, mundo de regeneração e transição planetária. E aí eu passei então a ouvir. E passando a ouvir, eu percebi que nós mantínhamos as conversações sempre num nível muito superficial do que queria dizer um período de transição planetária, do que haveria de ser um mundo de regeneração. E nessa superficialidade que nós nos mantínhamos, nós tivemos a oportunidade de destacar alguns pontos que ganhavam destaques nesses grupos de conversa, nesses grupos de estudos. E invariavelmente os pontos se repetiam, ainda que nós estivéssemos conversando sobre esse assunto em grupos diferentes. Era como se houvesse tido na calada um grande acordo e todos nós falávamos a mesma coisa. E isso me chamou a atenção. E aí, mais atento um pouquinho, eu comecei a destacar algumas coisas que nós falávamos, e eu me incluo. E o primeiro ponto, facilmente observado nos debates fraternos, era acerca de quando chegaria esse tão sonhado mundo de regeneração. E aí a conversa se desenvolvia, e um companheiro dizia que era no ano tal. O outro companheiro dizia não, porque eu li no livro do fulano que é no ano qual. Daí o outro argumentava, nem uma coisa nem outra, porque eu ouvi uma palestra e o palestrante mostrou por A mais B que é no ano tal. E a gente ficava observando tudo aquilo e espantados, porque nós participávamos também dessas conversas. Não que haja qualquer coisa de errado em conversar sobre esse tipo de coisa, mas a entrega e o tempo gasto com essas questões, quando eu parei para analisar, eu confesso a vocês que me assustou um pouquinho, ou me surpreendeu, melhor dizendo. E aí ia essa conversa, que vai ser nesse ano, se vai ser naquele ano, se vai ser... E passava-se o tempo, e quando estávamos lá já por 40 minutos conversando, quase uma hora conversando, e ninguém chegando a conclusão alguma de quando seria, eis que surge uma outra voz. Não é nenhuma das três hipóteses. Todos vocês estão errados. Porque, na verdade, vocês precisam, ou nós precisamos, extrair o espírito da letra. Então, isso aí que vocês estão falando, primeira coisa, não é que nós estaremos nessa época vivendo em um mundo de regeneração. Essa época, na verdade, estaremos iniciando um mundo de regeneração. Daí, com todo respeito, eu mentalmente rogava a Jesus misericórdia para comigo, porque eu já tinha entendido a lição. Mas a coisa continuava e o debate esquentava. E aí entrava um terceiro ponto. Tendo como marco qualquer um desses anos, passávamos então a discutir quem estaria apto a estar nesse mundo de regeneração, por conta da idade. E aí começava, bom, daqui a 50 anos mais ou menos, então, pô, eu devo ver, porque eu terei 60, eu terei 70. E nesse momento, a voz da sabedoria
aquelas pessoas que já estavam um pouco mais velhas, interrompia a conversação para o meu alívio momentâneo, dizendo o seguinte: gente, nós estamos conversando aqui sobre esse assunto, já estamos conversando há 1h30 e não chegamos a lugar nenhum e nem chegaremos a lugar nenhum com esse tipo de conversa. E eu dava no meu íntimo graças ao bom Deus. Mas essa mesma mente sóbria que falava isso completava dizendo: façamos o seguinte, paremos por aqui. Vamos falar de coisas menos polêmicas. Vocês acham realmente que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E daí então mais uma rodada de debates e conversações e teorias das mais diversas, todas elas válidas, se não fosse por um aspecto. Eu percebi que quando nós travávamos essas conversas, nós nos colocávamos fora desse processo de evolução do planeta. Alguns diziam assim: bom, seja qual for a data, é daqui a mais ou menos 50 anos, 40 anos, eu já estou com 70, com 80, muito provável que eu irei assistir tudo isso de camarote. Muito provável, olha só. Muito provável que eu irei assistir tudo isso de camarote. E a conversa girava em torno disso. E aí eu recordei de Allan Kardec, que recebeu de Camille Flammarion o título de Bom Senso Encarnado. E parei e pensei: o assunto é válido e oportuno. No entanto, me parece que nós não compreendemos o motivo pelo qual alguns companheiros do movimento espírita começaram a tratar desse assunto com muita seriedade. Nós não conseguimos captar a mensagem dos benfeitores espirituais e a mensagem desses companheiros encarnados quando nos trouxeram esses temas. Eles queriam, na verdade, nos alertar acerca da lição do Cristo, quando dizia para cada um de nós contar conosco enquanto trabalhadores da hora última. E aí, observando as nossas conversações acerca desses temas, eu parei um pouquinho envergonhado, confesso, e me percebi um trabalhador da hora última que mais fala do que age. E pensei: como é que deve estar Jesus? Imagina, Ismael, o que você foi deixar falarem lá desse negócio de transição? O pessoal parou tudo de trabalhar e só quer falar de mundo de regeneração. Como se esse mundo de regeneração viesse de fora para dentro. Percebe? Esse mundo de regeneração que a gente tanto fala e que os benfeitores espirituais comentam acerca dele, esse mundo de regeneração, para que ele seja possível, ele vai chegar, queiramos ou não. Mas é importante, enquanto trabalhadores da hora última, que nós nos empenhemos em regenerar o nosso mundo íntimo, a fim de que possamos então exteriorizar os nossos potenciais divinos nesse período de transição em prol de um mundo de regeneração. Por isso que Jesus, se dirigindo a nós, afirmou: vós sois deuses. Percebam, Jesus não disse sereis
deuses. Vós sois deuses. É tempo presente. É tempo presente. Mas o que cada um de nós está fazendo desses potenciais divinos que carregamos? Será que estamos enterrando, como o companheiro da parábola dos talentos? O que estamos fazendo desses potenciais que carregamos dentro de cada um de nós e que o momento de exteriorizar é esse, é agora? Como diz a poetisa, agora, enquanto é hoje, a saudosa Alta de Souza. Então é importante que a gente faça esse tipo de reflexão, a fim de que possamos então nos situar como os trabalhadores da última hora e dar o nosso quinhão de contribuição para um mundo melhor, iniciando dentro de cada um de nós. O mundo de regeneração vai chegar em 2057, 2040, 2090. Que mundo de regeneração você está falando? É o seu mundo de regeneração? Ele pode chegar hoje. Basta você querer. É o meu? Que mundo de regeneração é esse que nós estamos nos referindo? Esse processo, repetindo, é de dentro para fora e não de fora para dentro. E talvez vocês estejam pensando, mas o que isso tem a ver com o tema do átomo ao arcanjo, utopia ou realidade? Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, no final da resposta, os benfeitores amigos vão dizer que em a natureza tudo se encadeia, desde o átomo ao arcanjo, em um processo harmônico, coordenado e ordenado pelo Pai do Céu. E nós repetimos isso com o passar do tempo. A questão é que as nossas atitudes atualmente irão dizer se nós simplesmente repetimos essa e tantas outras frases como se fosse uma utopia, ou se nós realmente acreditamos nisso tudo que estudamos diariamente. Será que nós estamos buscando as instituições religiosas, em nosso caso aqui, os centros espíritas, de uma maneira mecânica? Ou realmente nós compreendemos que fazemos parte de algo sensacional? Realmente nós compreendemos, conforme disse André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que somos co-criadores com o Pai? Em plano menor, mas somos co-criadores. Será que nós compreendemos verdadeiramente que o Senhor Jesus, governador do planeta, se referiu a você, a você, a você, a mim, como deuses? É fundamental esse tipo de reflexão. É importante para nós. É preciso que a gente busque essa nossa identidade talvez esquecida. É um desafio, a gente sabe, é um desafio. Tanto que o Senhor Jesus já nos alertava para que estivéssemos no mundo, sim, porque aqui é onde iremos, não que não haja evolução no mundo espiritual, mas aqui nós estamos para evoluir, colocar na prática tudo aquilo que aprendemos durante várias encarnações e também na erraticidade. Mas, apesar de estarem no mundo, não sejam do mundo.
Em outras palavras, queria dizer, Jesus, que apesar de nós estarmos no mundo, deveríamos pensar e agir diferente do vulgo. E aí eu peço a vocês licença para ler o finalzinho de uma lição, a lição de número 144 do livro Pão Nosso, de parcerias entre Chico Xavier e Emmanuel. Ele vai nos dizer o seguinte: certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo a cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis das residências, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. É isso que Jesus espera dos trabalhadores da hora última. É isso que Jesus espera de cada um de nós, comprometidos com Ele. É importante, então, a gente perceber que o assunto aqui, citado por mim, transição planetária e mundo de regeneração, são assuntos importantes e que devem sim constar nas pautas de nossas conversações. Mas é mais importante ainda percebermos qual é o nosso papel diante de cada um desses tópicos. O que me cabe realizar? Qual é o papel do espírita cristão diante da redução da idade penal, tendo em vista tudo que nós aprendemos? Qual é o papel do espírita cristão diante da questão do aborto, levando-se em conta tudo que aprendemos? Qual é o papel do espírita cristão diante da união homoafetiva, diante de tudo que nós aprendemos? Apenas falar que nós estamos em um período de transição, apenas falar que o mundo de regeneração está por vir, é muito superficial. Precisamos achar onde nós nos encaixamos nesse quebra-cabeça. Porque se estamos num período de transição, e realmente estamos, enquanto trabalhadores da hora última, é importante trabalhar. E o trabalho com Jesus vai muito além de tão somente dar algo material ao outro. Pode pegar com o livro de vocês. O trabalho com Jesus vai muito além disso. Esse é importantíssimo, mas é obrigação nossa. É obrigação nossa. Porque se somos todos irmãos, quem de nós vai deixar um irmão morrer de frio e de fome? É obrigação. Isso não basta. Tem que ir além. Tem que ir além. E não é à toa que nós vemos a Federação Espírita Brasileira lançar campanhas contra aborto, se pronunciar na questão da redução da idade penal,
convidando a cada um de nós a nos atentarmos para as nossas obrigações. Porque, repetindo, se eu acredito nesse processo evolutivo que os benfeitores espirituais me apontam, se eu acredito, conforme dito no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu faço parte dessa orquestra divina, é preciso que o meu instrumento esteja afinizado com os demais. Eu não posso desafinar nesse momento. É importante que, dentro das condições que cada um de nós mantenhamos hoje, a gente dê algo a mais para esse mundo em transição. E o que a gente pode dar a mais para esse mundo em transição? Um pouco mais de tolerância. Porque o mundo que está em transição é esse aqui de dentro. Um pouco mais de paciência. Saber ouvir um pouco mais. Falar na hora oportuna. Se calar na hora oportuna. São exercícios simples, em tese, mas desafiadores para nós na prática. Mas é sempre tempo de começar, porque somos espíritos imortais. Ah, mas eu tenho já 115 anos. Começa agora. Não deixa para começar na próxima encarnação. Começa logo agora. Para que vai esperar? Esse é o papel que nos cabe. Isso é o que Jesus espera de nós. Vamos ver? Só para relembrar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, finalzinho, item 4. Kardec vai dizer assim, ó: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhes fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Mais uma vez, os benfeitores, e Kardec não deixa de ser um benfeitor nosso, depois de tudo que nos deixou, vem dizer que para nós basta a verdadeira vontade. E aí, dia desse eu estava conversando com um companheiro que veio das Minas Gerais para fazer uma palestra, um seminário lá no SESI, Vinícius Lara, e ele, contando uma experiência, ele dizia que um benfeitor espiritual sugeriu que ele escolhesse um trecho pequeno, de algum livro que ele se sentisse mais tocado, e ele passasse por durante um mês, repetindo aquele pequeno trecho do livro, 2 palavras, ou uma frase,
como se fosse um mantra. E ele disse que, a princípio, ele não levou muita fé na proposta feita pelo benfeitor espiritual, mas ao término de 30 dias, ele conseguiu perceber nele algo de melhor em razão daquilo. Não que tenha havido alguma mágica. Não. É porque essas palavras que nos chegam, esses ensinamentos, são realmente palavras de vida eterna. E elas irão se encaixar em nosso dia a dia em diversos momentos. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, ele falando isso, eu ouvi pessoalmente, mas antes eu já tinha ouvido ele falar assistindo uma palestra na internet. Eu fixei uma frase do Teilhard de Chardin, onde ele dizia assim, que nós somos seres espirituais em uma viagem material. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Primeiro que eu achei a frase bonita. E depois eu falei, vai ser essa. Nós somos seres espirituais em uma viagem material. Eu confesso a vocês que depois de um mês, eu não virei o Chico Xavier, nem a Madre Teresa. Mas eu também confesso que fez muita diferença. Eu posso não ter dado esse salto, é claro, mas que me ajudou a encarar de maneira diferente diversas situações do meu cotidiano, ajudou. Porque imagina, no meu caso, aos 40 anos de idade, quantos e quantos anos eu olho no espelho e me identifico com essa persona. E talvez por mais que eu estude, talvez por mais que eu fale sobre espiritismo, nos momentos mais graves da vida, eu vou agir como se eu fosse essa persona. Porque são décadas me identificando dessa forma. Ainda mais que, ao contrário de muitos, eu não nasci no tão famoso berço espírita. Eu travei contato com a doutrina espírita tem exatos 6 anos e alguns meses. Então essa frase de Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais em uma viagem material, é claro que ela me ajudou. Podemos dizer que é uma brincadeira, é um jogo, mas que trouxe para mim um resultado importante e acredito que traria para todos vocês também. Então cada um de nós vai buscar se utilizar do que estiver à mão para que a gente possa trabalhar e exteriorizar esses potenciais divinos que nós trazemos dentro de cada um de nós, a fim de que então possamos afirmar de verdade, que acreditamos sim em todo esse processo de ensinamentos que os benfeitores espirituais vieram nos trazer e continuam a trazer. A partir daí, nós iremos, nos momentos em que estivermos conversando sobre todo e qualquer tema do cotidiano, porque veja, eu citei aqui mundo de transição, mundo de regeneração e período de transição, porque eram assuntos de muito destaque. Mas é importante a gente perceber que não dá para isolar o que o espiritismo do resto do mundo. Não, isso aqui eu não posso conversar à luz do espiritismo. Tudo pode ser conversado à luz do espiritismo. Tudo. Tudo. Nós vamos achar aí
Há pouco tempo, a FEB lançou um livro falando Espiritismo e Política. Então tudo pode ser e deve ser encarado à luz desse conhecimento que a gente recebe, para que a gente possa saber onde é que a gente se encaixa nessa grande obra divina em que Jesus conta com cada um de nós, trabalhadores da hora última. E não vale alegar questão de idade. Não se aposenta. Trabalhador de Jesus não se aposenta. Isso vale para todo mundo. Então nós precisamos nos situar e agir dentro das nossas condições. Isso vai fazer bem para o mundo? Vai. Mas vai ser muito melhor para cada um de nós. Vai ser muito melhor para o meu mundo interior. Porque eu vou sentir cada vez mais que eu estou no caminho certo. Eu vou sentir cada vez mais que eu começo a compreender melhor as lições de Jesus e dos benfeitores amigos. E eu vou sentir cada vez mais essa reciprocidade dos amigos espirituais que dizem para nós que aguardam ansiosamente que a gente possa vibrar um tom acima e eles possam trabalhar conosco em parceria em diversos momentos da vida. Só que não raro a gente entra nesse turbilhão do mundo e esquece da lição do Cristo. Estejam no mundo, mas não sejam no mundo. Ele não quis dizer que nós não deveríamos participar de churrascos, de festas. Ele não quis dizer que nós não deveríamos ir à aula de dança. Ele não quis dizer nada disso. Ele quis dizer, na verdade, que nós deveríamos estar transitando em meio a tudo isso, mas como verdadeiros cristãos. Agradeço o convite da casa, agradeço as vibrações de todos vocês e peço ao Pai do Céu que nos abençoe para que a gente possa ter mais um lindo final de semana sempre com Jesus. Muito obrigado.